Olá, amigos internautas, talmidim do nosso curso de conversão. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Vamos começar mais uma aula de hoje, falando com vocês um assunto de muita importância. Sempre eu, pessoalmente, me preocupo, acima de todas as coisas, com a minha salvação. Yeshua mesmo fala: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não adianta. Não adianta nós termos uma posição, nós termos um status na sociedade, nós estarmos bem, poder aquisitivo, se não tivermos a segurança da nossa salvação. Eu sempre comparo isso quando a gente compra, por exemplo, um carro. Você compra um carro e não faz seguro do carro. Você compra o carro, muitas vezes novo, dependendo da situação, e você não faz seguro desse carro. O que acontece? É como se você estivesse andando com a carteira de dinheiro para o lado de fora, balançando para o lado de fora. A qualquer momento, você pode perder tudo. Alguém pode roubar seu carro, alguém pode bater em você, ou você pode sofrer um acidente e você perde tudo. Muitas vezes, o sacrifício de muito tempo você vai perder num momento. Assim é a nossa salvação. Deus nos concede um tempo de vida. Para uns, muitos anos de vida, 80, 90, 100 anos. Para outros, 15, 20 anos. Então, nós não temos segurança de que vamos estar vivos amanhã. E temos que pensar, portanto, na nossa salvação. E quando nós pensamos na nossa salvação, nós temos que procurar nos aproximar de Deus. Saber o que é que Deus tem para nós. Qual é a proposta de Deus para nós? E aí, estudamos, já entendemos que Deus tem um povo, que Deus tem um plano, que nós temos que fazer parte desse plano. Sabemos que Deus cria a humanidade para servi-lo, para ser feliz. Mas, de acordo com o salmista, Salmo 147, as nações não quiseram saber de Deus. Aí Deus decide criar com Abraão uma nação sacerdotal. Gente, vamos pensar nesse nome, sacerdotal. O que isso significa? O que é um sacerdote? Sacerdote é um intermediário entre nós e Deus, vamos dizer assim. É um intermediário. Deus criou a nação de Israel como uma nação sacerdotal. Porque até ali, até Abraão, havia possibilidade de qualquer pessoa servir a Deus. Ele não dependia de uma outra nação, de um outro povo. Ele podia diretamente servir a Deus, mas a partir de Abraão as coisas mudaram. E Deus vai falar que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós não podemos querer que as coisas sejam do nosso jeito. Nós temos que procurar entender a forma que Deus quer. O Salmo 147 diz assim: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e seus preceitos a Israel.
Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Então, Deus passa a sua palavra a Jacó, a Israel, já que as nações ignoram os seus preceitos. Então, Deus decide fazer de Abraão uma nação sacerdotal, como eu disse, intermediária. Nós vamos encontrar em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, quem? Em Abraão, na descendência de Abraão. Eu sei que tem muita gente que não concorda com essa ideia da eleição de Israel. Nós temos nos nossos dias hoje a teologia da substituição, que Israel foi substituído. E muitos dizem que ele foi substituído pela igreja, por um povo gentílico, gentil, não judeu, que Deus substituiu o seu povo pelas nações gentílicas. Mas dizem isso, obviamente, não estão baseados na Bíblia para dizer isso, mas em seus próprios conceitos. Mas o que nós temos que aprender a nos encurvar diante do que está escrito. Está escrito e ponto final. Olha aqui, ó. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu tenho falado nos dias desta gravação que comemoramos o Ano Novo Judaico de 5.780, que o governo brasileiro, uma coisa surpreendente que nunca eu vi nos meus quase 75 anos de vida, eu nunca vi nenhum governo brasileiro tão bem relacionado com Israel como este atual, onde os ministros se apresentam para desejar um feliz ano novo para o povo de Israel. Isso é bom, isso é positivo para o nosso país. Quanto mais nós abençoarmos Israel, nós mais seremos abençoados. E continua o texto, em capítulo 22, verso 17 e 18. Que de veras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Nela serão benditas todas as nações da terra. Nela, quem? Na semente de Abraão, em Israel. Serão benditas, serão abençoadas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. No capítulo 26, 4 de Gênesis diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então veja, isso é só, vocês sabem, eu já tenho falado isso, que nós temos que estar ligados no povo de Israel. O judeu natural, o israelita, tem que aceitar a figura de Mashiach. Sem a figura de Mashiach, o próprio Yeshua disse: sem mim nada podeis fazer. Se não crerdes quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então o nosso povo tem que crer na figura de Yeshua como o seu Mashiach para herdar o reino de Deus. Mas os não-judeus têm que ser abençoados através de Israel. Eu tenho falado isso com vocês. Mas veja bem, vamos ver, no caso
no caso, lá no começo, como é que um não-judeu, que um não-israelita, podia fazer parte do povo de Israel, ou podia participar do povo de Israel. Nós temos aqui no livro de Êxodo, logo que o nosso povo sai do Egito, nós temos esta palavra aqui que Deus fala no capítulo 12, capítulo 12, versículo 43 em diante. Vamos prestar atenção. Olha, a condição lá no começo, tá? Nós vamos falar na condição agora, dentro da nova aliança, mas vamos começar lá no princípio, como é que um não-israelita podia fazer parte do povo ou receber as bênçãos do povo, tá? Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, de Pêssar. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Você sabe que havia ali estrangeiros que saíram do Egito com o nosso povo de Israel, certo? Mas, na cerimônia de Pêssar, nenhum filho de estrangeiro poderia participar. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. Então veja, o estrangeiro que estava junto com o nosso povo não podia comer de Pêssar, nem o filho dele. Mas, se ele fosse circuncidado, a circuncisão, gente, é bom que a gente entenda isso, circuncisão não significa salvação, tá? Circuncisão não significa salvação. Muita gente fala assim, não, quer se circuncidar para ser salvo. Não. A circuncisão é a porta de entrada para o povo. Então, o nosso povo, o povo de Israel, o filho, quando nasce, no 8º dia ele é circuncidado. Por que que ele é circuncidado no 8º dia? Para ser parte do povo, tá? No caso do gentio é diferente. No caso do israelita, do judeu, a circuncisão vem em primeiro lugar. No caso do gentio, vem último. Por exemplo, vamos pensar no pai Abraão. Começou a servir a Deus com 75 anos de idade. Com 99 anos, Abraão foi circuncidado. Foi a última coisa, porque ele era gentil. Então ele foi obedecendo a Deus, obedecendo. Ele foi crescendo espiritualmente. Quando ele atingiu 99 anos, Deus ordena a ele a circuncisão, o selo da fé. Paulo, Shaul Rachalia, vai falar isso, que a circuncisão é o selo da fé. Para o não-judeu. Para o judeu, a circuncisão vem primeiro. Então, nesse caso aqui, aqueles que saíram do Egito com Israel, que quisessem participar de Pêssar, e Pêssar para nós tem um significado importante. Yeshua é o nosso cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Nós, quando celebramos Pêssar, não comemoramos apenas a saída do nosso povo do Egito, mas celebramos também Yeshua, que é o nosso cordeiro, por meio de cujo sangue nós alcançamos a remissão de pecados, tá? Então aqui no caso é dito que o filho do estrangeiro, ele não comeria. E o escravo
O escravo era aquele que não é empregado, gente. Escravo não é empregado. Escravo é aquele que pertencia ao seu senhor. Não se trata de um empregado. Escravo é aquele que tinha um dono, ele morava junto com o seu dono, ele morava junto com o seu senhor. Então, no caso dos escravos, eles eram também circuncidados para depois poder comer de Pêssar, mesmo estando convivendo dentro de um lar, de uma casa de um israelita. Ele tinha que ser circuncidado primeiro para depois ele comer Pêssar. Aí o versículo 45, 12 de Gênesis 45, diz assim: o estrangeiro e o assalariado não comerão dela, de Pêssar. Então é importante nós notarmos que esse é um dos poucos mandamentos que não é permitido ao não-judeu participar. Pêssar. Pêssar, ele tem que ser circuncidado. Tá? E aí o trecho continua, e o verso 48 vai nos dizer uma coisa importante. Preste atenção. Porém, se algum estrangeiro, lembrando que estrangeiro não é qualquer gentil que é estrangeiro. Estrangeiro é aquele gentil que passa a ter uma convivência com Israel. Seja lá morando lá em Israel, na Palestina, em Eretz Israel, ou seja convivendo conosco, convivendo com o povo judeu no Brasil, uma convivência. Esse é o estrangeiro. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, aí já disse, né? E quiser celebrar Pêssar, a Páscoa, ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e celebrá-la-á, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, o não-israelita que tinha essa convivência, o ger, o estrangeiro, ele tinha que passar pela circuncisão para depois participar de Pêssar. É por isso que nós não permitimos ao não-judeu tomar Pêssar, que está proibido pela Torá. Mas o que acontece depois que ele passa, quando ele é circuncidado, ele se torna parte, ele é um prosélito, ele se torna parte do povo de Israel. Aí o que acontece com ele? O verso 49 vai nos dizer: uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Olha só, uma mesma lei. Então, a partir do momento que o não-judeu estrangeiro que está convivendo com o nosso povo, ele decide fazer parte do povo, o que acontece? Ele passa a conviver sob a mesma Torá. Ou seja, ele deve cumprir Torá. Então não tem essa de você fazer parte do povo e você não cumprir Torá. Isso não existe, tá? Eu quero convidar vocês para mais alguns versículos. Eu separei mais dois aqui, em Levítico. Vamos ver Levítico 24, Levítico 24, verso 22, diz assim:
uma mesma lei tereis, assim o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então preste atenção, qualquer estrangeiro que recebia a circuncisão, que era o ponto final, era o selamento da conversão dele, que recebia a circuncisão, se tornava parte do povo. Esse primeiro estrangeiro aí era um prosélito, um ger. O filho dele que nascesse depois da conversão dele já não era considerado mais ger nem estrangeiro, já era considerado um israelita natural. Mas ele tinha que cumprir a mesma legislação. Mas por que eu estou explicando isso para vocês? Porque há aqueles que pensam que simplesmente pelo fato deles estarem congregando junto com os judeus, que eles serão salvos. Entenderam? Como há aqueles, os conhecidos como Binei Noah, filhos de Noé, que entendem que se eles cumprirem apenas 7 mandamentos, os 7 mandamentos de Noé, que eles estarão no Olam Rabá. E a gente sabe que isso não é verdade. E como eu disse e repito, a coisa mais importante na nossa vida é a nossa salvação. O que adianta eu viver 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos e morrer e perder minha salvação? O que adianta? Que adianta? Então a gente tem que tomar cuidado. Então essa ideia de que se você simplesmente congregar dentro de uma comunidade judaica, você crendo em Yeshua, em Jesus, em Yeshua. Quando eu falo Yeshua, eu me refiro ao Jesus judeu, cumpridor da Torá. Não é a Jesus da forma cristã, é da forma judaica. Não adianta simplesmente você acreditar em Yeshua como teu Salvador. De repente você até ser batizado em nome dele ou não. E você cumprir apenas 7 mandamentos. Ou 4 de Atos 15. Ah, mas eu sou cristão, eu não sou judeu. Eu vou cumprir só os 4 mandamentos de Atos 15. Eu não preciso de cumprir outros mandamentos. Quer dizer, aí você pode mentir, você pode roubar, porque não está nos 4 mandamentos de Atos 15. E nem nas 7 leis de Noé. Nas 7 leis de Noé não está escrito que você não pode mentir, não pode roubar, que você precisa guardar o Shabat. Não está escrito nas 7 leis de Noé. Que você precisa celebrar as festas judaicas. Isso aí não está escrito nas 7 leis de Noé. E nem nos 4 mandamentos de Atos 15. Mas você pensa assim, não, mas como eu creio em Yeshua, eu creio em Jesus como meu Salvador, eu aceitei Ele, eu abracei, eu fui batizado, eu estou salvo. Eu convivo numa congregação judaica que crê em Yeshua. Mas nessa congregação que eu congrego, quem guarda Shabat, quem guarda festas, quem pratica pureza familiar são só os judeus. Eu não. Eu não preciso. Eu não sou judeu. Eu cumpro só os 4 mandamentos. Ou os 7 de Noé. E eu vou entrar no reino.
Não vai. Infelizmente, você está equivocado. Você tem que fazer parte do povo, meu caro. É por isso que eu comecei lá em Êxodo, mostrando que o estrangeiro, quando ele quisesse fazer parte, ele tinha que ser circuncidado e depois ele tinha que viver sob a mesma lei. Não havia uma lei especial para os não-judeus, para os estrangeiros. Bom, eu não sou judeu, então eu não preciso cumprir a lei, eu faço parte da comunidade israelita, né? Lá atrás, lá no passado que eu estou falando. Mas eu não cumpro Torá. Não, não é isso que Deus disse. Uma mesma lei, olha aqui, ó. Uma mesma lei tereis, uma mesma Torá. Assim será o estrangeiro como natural. O estrangeiro como natural. O não-judeu. O natural judeu. O estrangeiro não-judeu, o não-israelita. Será a mesma lei. Agora eu quero que você medite comigo. Medite comigo. Deus faz uma aliança com o nosso povo ali no Sinai. Ali Deus revela a plenitude da sua Torá, da sua lei. E segundo os sábios, os rabinos compilaram, pegaram pontos da Torá e montaram 613 mandamentos. 613 mandamentos. Chegaram à conclusão que na Torá existem 613 mandamentos que deveria ser cumprido pelo povo de Israel. Hoje nós sabemos que não é possível cumprir os 613, porque não existe mais o templo, não existe mais o sacerdócio arônico, nem todo o povo judeu mora em Eretz Israel. Então hoje não é possível cumprir os 613. Mas digamos, quase 300 mandamentos, quase 300 dos 613, são possíveis de serem cumpridos hoje. A pessoa cumpre, se quiser. Então vamos pensar aí em 277 mandamentos. Vamos pensar. São cumpríveis? Vamos pensar. Eu, como israelita, como judeu natural, devo cumprir 277 mandamentos, que são os mandamentos cumpríveis. Agora, você que não é judeu, você vai cumprir só 7. 270 mandamentos a mais eu tenho que cumprir. Eu, como israelita. Você vai cumprir só 7. E sabe de outra? Quando nós chegar o Olam Rabá, os dias vindouros, o reino, eu vou estar no reino junto com você. Ou melhor, você que cumpriu só 7 mandamentos, vai estar no reino junto comigo que cumpri 277. Você acha que isso é justo? Você acha? Vamos ter sabedoria, gente. Mais sábio do que nós é Deus. Deus iria exigir do povo dele 613 mandamentos para herdar o reino, para herdar a vida eterna, para herdar o Olam Rabá. 613 mandamentos. E do gentil só 7. Está na cara que aí tem coisa. Não é assim. E eu vou dizer mais para vocês. Dentro da nova aliança, eu já mostrei para vocês que na primeira aliança,
o não-judeu que se unisse ao povo tinha que cumprir os mesmos mandamentos. Os mesmos. Não tinha, você é estrangeiro, você só cumpre 10 mandamentos. Não, você tem que cumprir o mesmo. A mesma lei. A mesma lei. Mas na nova aliança, que de acordo com a palavra do profeta Jeremias, essa aliança seria melhor do que a primeira. Seria uma nova aliança, que não é uma outra, né? É a primeira aliança renovada. A renovação da primeira aliança. Eis que eu farei com a casa de Judá e com a casa de Israel uma nova aliança. Não conforme a primeira, que eu fiz lá com eles em Horebe, quando os desposei, mas uma nova. E essa nova aliança, essa nova lei, eu a colocarei nos seus corações, nas suas mentes. Eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e colocarei um coração de carne. O profeta Ezequiel, complementando esse pensamento, vai dizer: e farei com que saibais como cumprir a minha Torá. Lhes considerei o meu espírito, o meu ruach. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E lhes concederei o meu ruach, o meu espírito. E farei com que saibais cumprir todos os meus mandamentos. Isso é a nova aliança. Agora você vai entender que essa nova aliança ela abriu mão dos mandamentos de Deus. A nova aliança já não precisa mais guardar Shabat, porque é assim que pensa o mundo religioso. Nova aliança não tem Shabat, não tem leis alimentares, não tem as festividades, não tem a pureza familiar. Não tem nada disso. Então, em que melhorou a lei? Em que melhorou? Como é que ela é uma aliança nova melhor do que a primeira, se nessa nova aliança se abriu mão de quase todos os mandamentos da Torá? Que aliança é essa? A nova aliança, ela é melhor do que a primeira nesse sentido, porque o ruach trabalha. Uma das coisas que poucas pessoas na antiga aliança conseguiram, ter a lei no coração, ter a circuncisão do coração, eles não conseguiram. Na nova aliança isso se tornou possível, por causa da ação do Ruach HaKodesh nos corações. E eu diria uma coisa, na nova aliança, nós cumprimos ainda mais mandamentos do que na primeira. Na nova aliança nós temos os mandamentos dados pelos nossos sábios, pelo nosso rabino maior, Yeshua. Os mandamentos dados por ele. Eu já falei, tenho repetido, né? Ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Aí Yeshua diz: eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério. Essa é a nova aliança. Nós temos aí os mandamentos orais, colocados por Yeshua, aperfeiçoando a Torá. Yeshua é chamado de a Torá viva.
Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra seu irmão, se irar, se tornar inimigo do seu irmão, sem motivo, já cometeu um homicídio, já matou o seu irmão. Por isso você tem que deixar a tua oferta no altar e ir reconciliar com o teu irmão. E depois você vem e apresenta a tua oferta. A Torá, dentro da nova aliança, ela foi aperfeiçoada em Yeshua, nos seus Shalirim, nos seus apóstolos. Olha, tem um mandamento prático que quase a gente não vê ser cumprido hoje, que é o lava-pés. Yeshua deitou água na bacia no dia de Pêssar, lavou os pés dos seus discípulos e disse: bem-aventurados sois se fizerdes essas coisas. Praticar o lava-pés, um ato simbólico, mas é um mandamento dentro da nova aliança. Então eu posso dizer para vocês com certeza que na nova aliança nós cumprimos mais a Torá, mais pontos ainda, porque temos pontos da Torá oral, de nossos sábios, cheios do Ruach HaKodesh, que isso eu tenho falado também com vocês, que a diferença é que aqueles seguidores de Yeshua recebiam o Ruach. E recebiam o Ruach para quê? Para compreenderem as Escrituras. Essa é a principal finalidade da concessão do Ruach, do Espírito, é nós entendermos as Escrituras. Ele, o Ruach, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos guiará em toda a verdade. Por isso que nós precisamos ter o Ruach. A gente não pode confiar em alguém que não tem o Ruach HaKodesh. Olha, é um homem entendido, estudado, culto, PhD, mas tem o Ruach? Não, não tem. Então, vamos com cuidado. Não tem o Ruach? Vamos com cuidado. Examinar tudo, retende o bem. Temos que ter o Ruach. Então, meus amados, será que tem sentido uma nova aliança que abriu mão dos mandamentos, tudo praticamente lá de trás? Isso é nova aliança? Não. Isso aí não é nova aliança. Nova aliança é a Torá nos corações, sendo praticada por nós com a ação do Ruach HaKodesh em nós. Isso é a nova aliança. Olha, às vezes eu fico pensando, né? Hoje se diz no mundo religioso que poucas pessoas seguiram Yeshua. Aí usa-se um texto lá de João que diz: veio para que eram seus e os seus não o receberam. Com isso, pretendendo dizer que foi lá uma meia dúzia que creu em Yeshua. Mas será que isso é verdade? Se nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos ver que não. Nós vamos ver que uma multidão dos sacerdotes levitas abraçou a nova aliança. Os sacerdotes eram responsáveis não só pelo ofício no templo, mas também pelo ensino da Torá. E Atos vai nos dizer que uma multidão de sacerdotes abraçou a fé. E Paulo vai dizer mais tarde: vede quantos milhares de judeus há que creem, quantas dezenas de milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores ou zelosos da Torá. Muita gente creu em Yeshua e eram zelosos da Torá. Por isso que muitos judeus creram nele, porque
o ensinamento dele era baseado na Torá. Ensinava a Torá. E quem amava mais a Torá, quem queria cumprir a Torá, quem era zeloso pela Torá, abraçava Yeshua como Mashiach. Bom, vamos voltar ao nosso tema dos judeus e gentios. Então, Números 15, 16 vai dizer assim: uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Aí está, não é? O 15, 29 de Números diz: para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. A mesma lei. Agora, como é que na nova aliança com Yeshua, o gentil não precisa cumprir Torá? Onde é que está escrito isso, que o gentil não precisa cumprir Torá? Olha, eu quero ler com vocês uma profecia de Isaías que fala do estrangeiro e que é uma profecia para os tempos da nova aliança. Isaías 56 diz assim, verso 3, 4 e 6, Isaías 56. Não fala o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Veja bem uma coisa. É certo uma comunidade separada do povo de Israel? É certo? Uma comunidade religiosa que não tem nada a ver com o povo de Israel, que não tem nenhum israelita, nenhum judeu, que não está com ninguém? Não fale o filho do estrangeiro que houvesse chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Gente, o estrangeiro ele tem que estar no meio do povo de Israel, ele tem que estar junto. Ele não pode estar separado, distanciado, tem que estar junto. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, verso 4, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Verso 6, olha, veja bem, abraçam a minha aliança. O estrangeiro tem que abraçar a aliança. E qual que é a aliança? É a Torá. A nova aliança é a Torá no coração. Verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Olha, gentios, estrangeiros, abraçando a aliança e guardando o sábado, e não distante do povo. Olha o verso 5, Isaías 56, 5. Darei na minha casa, no meio do meu povo, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Ó, dentro da minha casa e dentro dos meus muros. Não é fora. Não é uma comunidade gentílica, não. Separada de Israel. Não é isso que está escrito na profecia. E o verso 7 diz, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Onde? Na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nosso lugar é dentro da casa de Deus.
é junto com o povo de Israel. Não é separado do povo de Israel. Por fim, qual era o propósito do Eterno para com os gentios? Vamos ver aqui em Isaías mesmo, 56, verso 8. Vamos ler. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Olha, quem é que se achava reunido? O povo de Israel, né? Eu ainda congregarei outros. Vamos ver agora isso aí, uma referência disso na nova aliança, nos escritos da Brit Hadashah. Vamos ler lá. João 10,16. Preste atenção no que Yeshua falou aqui. Isso aqui é muito importante. Isso aqui derruba a teoria da teologia da substituição. Olha o que diz aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Olha bem. Outras ovelhas que não são deste aprisco. De quem que ele estava falando? Do povo de Israel. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não são dois rebanhos. Rabino, na minha congregação não tem nem um judeu. Ninguém é judeu lá, então tem coisa errada. Não é? Porque nós temos que estar junto com a comunidade de Israel. Ah, mas nenhum israelita vem para o nosso meio, mas aí que está. Por que não vem? Né? Você já leu lá em Romanos 1,16 que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego? E depois do gentil? As pessoas estão preocupadas em se preparar para levar ao nosso povo a mensagem de Mashiach? Não. É muito mais fácil pregar para não-judeus que não vão exigir conhecimento, que não vão cobrar nada de conhecimento. Mas para nós estarmos junto com o nosso povo, a primeira coisa, a primeira exigência é estarmos cumprindo, vivendo a Torá. Yeshua falou que no rebanho dele ia ter gente de fora. Outras ovelhas que não são deste aprisco. No capítulo 11 de João, verso 52, alguém profetizando sobre a morte de Yeshua, disse o seguinte, que ele deveria morrer, né? Não somente pela nação, 11:52, mas também para reunir em um corpo, todos os filhos de Deus que andam dispersos. Está cumprindo no Novo Testamento, na Brit Hadashah, dizendo que tem que haver um corpo só. Não pode haver uma comunidade gentílica substituindo a comunidade judaica. Não pode, isso não é o que Yeshua falou. Olha, eu ainda vou substituir esse rebanho por outro. Não foi isso que ele falou. Eu vou unir, eu vou trazer outras ovelhas aqui para dentro. E haverá um rebanho e um pastor. E que Yeshua deveria morrer não somente pela nação, mas para reunir em um corpo todos os filhos de Deus que andavam dispersos. João 11:52. Vamos a Efésios, capítulo 2, verso 14. Efésios 2:14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Efésios 2:14. Porque ele, referindo-se a Yeshua, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, quais povos? Judeus e gentios. Fez um. Tem que ser um povo só. Não pode ser dois povos. E é por isso que muitos irmãos
procura uma comunidade judaica que crê em Yeshua para fazer parte lá, porque ele quer ser um povo só. Só que muitas vezes ele chega lá e é dito para ele, tu continua gentil aqui. Você não precisa ser israelita. Aí não adianta. Você está dentro de uma comunidade e você não está sob a mesma lei. Não é isso que a Torá ensina. Você tem que estar sob a mesma lei, sob a mesma Torá, tendo os mesmos privilégios, os mesmos deveres. Não ser um segunda classe. Não, você não lê Torá, você não cumpre Torá, você não precisa cumprir mandamento. Isso é discriminatório. Não é isso que é a nova aliança. A nova aliança une, dá oportunidade para os gentios fazer parte do povo, mas quando enxertados no povo, eles viverão também cumprindo a mesma Torá, tendo os mesmos direitos. É o que eu falei para vocês. Não adianta cumprir somente 4 mandamentos de Atos 15, que, aliás, eu já expliquei que as pessoas não cumprem. Nem aqueles 4 as pessoas não cumprem. Porque não pratica a pureza familiar, mantém relação sexual ilícita, quando se relaciona com a mulher no período da sua impureza ritual, da menstruação ou do período da purificação, ele se junta à mulher, então ele está praticando uma relação sexual ilícita. Relação sexual ilícita não é apenas a prostituição, o adultério. O relacionamento com a mulher no período da sua impureza também é relação sexual ilícita. Então não cumpre. Não comeu sufocado, que é o animal morto por si, ou estrangulado, acidentado. É um animal sufocado. O sangue continua dentro dele. Isso aí é um dos 4 mandamentos, dado em Atos 15 para os gentios que estavam se convertendo. 4 mandamentos iniciais para os gentios. Hoje a gente vê muitas vezes o gentio chega, ele já quer guardar o sábado, né? Tudo bem. Mas existem mandamentos que precedem a guarda do sábado, como esses 4. Está guardando o sábado. O objetivo do sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Você assume esse sinal não sendo ainda parte do povo. Agora, para a sua santificação, a pureza familiar, não praticar relação sexual ilícita, é para a sua santificação. Essa você talvez não esteja preocupado em cumprir. Comer sangue. Ah, mas eu não como sangue. Eu não como chouriço. Mas não é só quem come chouriço que come sangue, meu amado. A carne que se vende nos açougues, o frango que se vende nos açougues, mesmo o frango, o carneiro, o cabrito, o boi, são abatidos de uma maneira errada, que o sangue não é escoado, então o sangue fica na carne. Então essa carne vendida no açougue, no mercado, não pode ser comida por nós porque ela contém sangue. E não adianta você falar em cacherização de carne que não é kosher. O que é a cacherização? É colocar a carne no sal. Mas isso aí não é válido para o animal que foi morto de forma irregular. Isso aí só vale para o animal que já foi morto de maneira kosher, escoando o sangue sendo derramado na terra. Então, esse é um dos 4 mandamentos de Atos 15. A idolatria, relação sexual ilícita, o sufocado e o sangue. E muitas vezes ele acha que ele cumpre, e nem os 4 ele está cumprindo. E esses mesmos 4 mandamentos estão presentes nas 7 leis de Noa. Nos 7 mandamentos de Noa.
aqueles que se identificam como Bnei Noah, entendem que se eles cumprirem 7 mandamentos, eles vão estar no reino junto com o povo que cumpre 613. Isso é um engano. Isso aí é uma falácia. Então Deus, para o povo dele, que leva o nome dele, ele deu 613. Para você, ele deu 7. E você vai entrar no reino igual o povo dele. Então, isso não tem sentido. De quem Deus estaria sendo mais amigo? Daqueles que ele deu 7 mandamentos? Ou daqueles a quem ele deu 613? Ó, vocês cumprindo 613 vão entrar no Olam Rabá. Mas esses que não são israelitas, só 7 vão entrar junto com vocês. Isso é uma falácia ou engano. Isso aí foi criado aí no judaísmo rabínico para dizer para o goi, ó, vai embora, não fica incomodando a gente aqui não. Vai lá e cumpre 7 mandamentos que você vai se salvar. Muito embora hoje existe gente explorando esse pessoal aí, pegando dinheiro desse pessoal, claro. Mas quando foi criado esse sistema de 7 mandamentos de Noa, foi criado para despachar, para descartar o não-judeu que procurava o judeu. Ah, eu quero servir o Deus de vocês, eu quero entrar no reino de vocês. Ah, cumpra esses 7 mandamentos e até logo. É uma falácia. Vamos continuar. Nós temos aqui um outro exemplo. Então aqui Efésios fala que de ambos os povos ele fez um. É um povo só. Enxertado na oliveira, oliveira é uma árvore. É um povo só, não existe 2 oliveiras. Romanos 15:10, e outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Não é separado do seu povo, é com. Que revelação importante nos deixou a moabita convertida Ruth, quando sua sogra Naomi lhe liberou de voltar para Moabe? O que Ruth falou quando Naomi falou para ela voltar para Moabe, para o povo dela, porque ela tinha perdido o marido? O que Naomi falou para Ruth? E o que Ruth respondeu? Disse-lhe, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É isso. O povo de Deus tem que ser o nosso povo, o povo de Israel tem que ser o nosso povo. E o Deus de Israel será o nosso Deus. Entenderam? Se o povo de Israel for o teu povo, o Deus de Israel será o teu Deus. Se não for, não é. E aí não adianta você guardar Shabat, porque Shabat é um sinal entre Deus e Israel. Entende? Vamos ver o que mais nós temos. Temos mais comentários sobre Ruth, mas não vem ao caso agora. Nós vamos ver o que é que Paulo fala aos Efésios. Olha, antes de ler a mensagem de Paulo, vamos ler aqui Atos 15. Atos 15. Atos 15. Verso 14 em diante, que diz o seguinte: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Deus queria tirar dos gentios um povo para o seu nome. E visitou então Cornélio, o primeiro gentio. Né? E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Isso aqui é a nova aliança.
Quando a nova aliança foi estabelecida, vindo João Batista, o precursor, depois Yeshua, e organizou aquela comunidade judaica, não gentílica, que creu nele, que passou a obedecer mais a Torá do que os demais judeus da sua época. Isso significa o reerguimento do tabernáculo de Davi, que estava caído. Levantar o tabernáculo de Davi, que estava caído, foi isso. Foi implantar a nova aliança no meio do povo, a obediência, a Torá nos corações, o dom do Rua nos corações. E aí diz, para que, verso 17, 15, 17, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Então Deus primeiro restaurou o seu povo de Israel na obediência à Torá, aceitando Yeshua, e depois ele começou a colocar o resto dos homens. É por isso que Yeshua falou, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas convém agregá-las. E isso começa a acontecer com Cornélio, ele é o primeiro gentil que vem. Agora, tenha em mente uma coisa, Talmide. Quando Cornélio foi chamado por Deus, quando Deus fala com Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele virá e te dirá aquilo que você convém fazer. Cornélio já estava cumprindo a Torá. Cornélio já tinha alcançado aquele nível de obediência. E ele foi chamado então ali até pelo próprio Deus ali de Tsadik, o justo. Cornélio, centurião justo. Tsadik. O que era um homem justo? Era um homem que cumpria a Torá, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse e ouvisse as tuas palavras. E Pedro vai então, mediante a concessão do Rua, o Rua caiu sobre Cornélio, os irmãos que estavam com Pedro ali, os irmãos de Jerusalém que estavam com Pedro, os irmãos judeus que estavam com Pedro, que tinham vindo de Jafa, né, com Pedro, eles aprovaram o batismo de Cornélio, porque eles viram que Cornélio era um homem obediente a Deus, cumpria a Torá, e Cornélio tinha alcançado o testemunho de agradar a Deus. E eles viram então que Cornélio era um homem que tinha o coração já purificado, porque era um homem que estava obedecendo a Torá. E aí eles autorizaram o batismo. Então, o gentil, ele tem que alcançar esse nível de obediência da Torá. Então, às vezes, você está começando agora, tem gente que está preocupado com o etrog, com o limão que vai usar na festa de Sukkot. Você tem coisas mais necessárias antes da festa de Sukkot. Você vai guardar, é um Shabat, é um Yom Tov, você vai santificar esse dia, mas você está preocupado, talvez você não está cumprindo aqueles 4 mandamentos de Atos 15. Cumpra aquilo. A conversão do gentil ela tem que começar assim, devagarinho. Ela vai dar trabalho, mas ele tem que cumprir. Ele tem que avançar cada dia mais na obediência a Deus, até ele atingir a estatura de cumpridor da Torá. Aí ele vai ser imerso em Yeshua, em nome de Yeshua, para a remissão dos pecados. Aí ele já está cumprindo a Torá, aí ele está completo. Aí é que vem a circuncisão. Depois disso tudo, que ele mesmo vai sentir a necessidade da circuncisão, que vem a ser o selo da fé. Não é para salvação, é o selo, parte final. Salvação, ele já, quando ele recebe a Tevilá, ele já está salvo. Quando ele recebe a Tevilá, o batismo, a imersão, ele já está salvo, porque ele já tem o coração purificado. Só falta agora a remissão de pecados através do batismo.
Vamos ver mais alguns versículos aqui que Paulo fala aos Efésios, no capítulo, vamos ver Coríntios 12, 2. 1 aos Coríntios 12, 2. Veja bem, talvez você seja um daqueles que está querendo frequentar uma comunidade judaica que crê em Yeshua, mas que disseram para você assim, você não precisa cumprir a lei judaica, você é gentil. Deus tem um plano diferenciado para você, entendeu? Você crendo em Jesus, em Yeshua, você já está enxertado. Então você não precisa celebrar festa, guardar Shabat, você não precisa. Bom, se você não estiver buscando o verdadeiro Deus, você não precisa mesmo, eu concordo. Quem está lá fora, que não está procurando um aprimoramento da fé judaica, não precisa cumprir Torá mesmo. Nem adianta cumprir Torá pela metade. Tá? Mas se você está dentro desse processo, aí alguém diz para você que você não precisa cumprir Torá, que basta você estar junto com o povo, que você vai ser salvo porque você cumpre o mandamento de Noa, isso é uma falácia. É um engano isso aí. Paulo fala aos Coríntios 12, 2. Vós bem sabeis que éreis gentio. O que é isso, gente? Éreis. Passado. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Éreis. Não é mais. Você não é mais gentil. Se você cumpre a Torá, faz parte do povo, você não é mais gentil. Se você vai continuar frequentando uma comunidade para continuar sendo gentil, pensa bem, hein? Você vai perder seu tempo. Vai frequentar uma comunidade judaica, mas vai continuar gentil. Não vai se tornar parte do povo. Não é isso que Paulo fala. Paulo fala que éreis. Se éreis, é porque não sois mais. Efésios 2, 11 em diante. Preste atenção. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios. Éreis. Você não é mais gentil. Se alguém disser para você, você continua gentil, meu amigo, abra o olho. Se cuida. Lá atrás, na Torá, não era permitido. Se o gentil quisesse participar do povo de Israel, ele tinha que ser circuncidado, fazer o processo de conversão, e aí ele estava sujeito à mesma lei. Ele não continuava gentil. Não continuava. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne. Por que diz que naquele tempo você era chamado incircuncisão? Medite comigo. Você está dentro de uma comunidade judaica. Tá? Você está dentro da comunidade judaica. Aí eu digo para você, lembre-se que no outro tempo você era chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Naquele tempo você era chamado incircuncisão. Porque você não é mais incircuncisão. Você era chamado, agora não é mais. Né? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Número 12, Efésios 2:12. Que naquele tempo estáveis sem Mashiach. Quando estava separado da comunidade de Israel, quando eram incircuncisos, estáveis sem Mashiach, separados da comunidade de Israel. Olha aí. Se você está dentro da comunidade de Israel, mas você continua gentil, vivendo como gentil, você está separado.
Não é porque você está ali junto, congregando, entregando o dízimo, indo no sábado, mas você não tem compromisso com mais nada, com preceito nenhum da Torá, porque você não é judeu. Então você continua separado. Não é verdade? Que naquele tempo estáveis sem Mashiach, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. O que é estranho a alguma coisa? É quando você não tem parte. Naquele tempo você era gentil, você era estranho às alianças de Deus. Você estava separado da comunidade de Israel. Não tendo esperança, diz o texto, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Mashiach e Yeshua, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Mashiach chegastes perto. Você estava longe, agora você não está mais. Você não está mais. Agora você não é mais gentil. Agora você é israelita. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. E o verso 19 vai dizer assim: assim que já não sois mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que quer dizer isso? Vocês já não são mais estrangeiros. Não sois mais gentios. Porque agora você é parte da comunidade judaica. Então é igual lá na Torá. Você tinha que entrar para a comunidade. E aí você estaria sob a mesma lei. Você seria considerado um israelita. Você não era mais gentil. Você não era mais goi. Agora, você quer continuar goi? Alguém fala para você, não, você não nasceu judeu, não é filho de mãe judia, você vai continuar goi. Deus tem um plano para você. Aonde? Aonde está isso na Torá? Que Deus tem um plano para a pessoa que continua goi, continua gentil. Você tem que fazer parte do povo, meu amado. Você tem que se tornar parte do povo. Cumprir Torá, igual Cornélio cumpriu. Você não é mais estrangeiro nem forasteiro. Você não é mais gentil. Então não se deixe enganar. Entenderam? Assim já não sois mais estrangeiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. E Paulo vai dizer aos Romanos 2:28, porque não é judeu que o é exteriormente na carne, nem a circuncisão a que é exteriormente da carne, mas aquele que é do coração. Primeira carta de Pedro diz assim, 2:10, vós que em outro tempo não eres povo. Vocês não eram povo. Agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, meus amados, seja enxertado na oliveira. Mas entenda uma coisa, quando você é enxertado na oliveira, você não vai produzir um outro fruto diferente da oliveira, viu? O galho da oliveira natural produzindo azeitona na ponta e você produzindo um outro negócio aqui que eu não sei o que é. Porque você continua gentil, você continua zambujeiro. Então, se você é zambujeiro, você não vai produzir azeitona. Mas se você está enxertado na oliveira, é parte dela, é da mesma raiz, da mesma seiva, você vai produzir o mesmo fruto da oliveira. E qual que é o fruto da oliveira que é Israel? Cumprir a Torá. E você vai cumprir a Torá. Você não é mais zambujeiro. Você agora produz olivas, produz azeitonas. Você é fruto, você produz o fruto da oliveira. Então não aceite essa ideia de ser um Benei Noah, acreditando nisso, que você vai cumprir 7 mandamentos e vai entrar no Olam Rabá. Vai nada. Nunca foi assim, a Torá não ensina isso. Ou que você pode continuar gentil, que você vai entrar no Olam Rabá. Yeshua vai te salvar você nem está em Yeshua. Se você não cumpre Torá. Siga o exemplo de Cornélio.
Shalom para todos, que o Eterno vos abençoe.